Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa quarta temporada do podcast Café com Firma. Dessa vez o nosso convidado é o Márcio Rocha, da WHG. Vamos aí falar a respeito do WHGR11, mas também do mercado aí de multi-estratégia que vem ganhando força, vem ganhando tração aí dentro dos fundos imobiliários, dentro do segmento de fundos imobiliários. Os que nós chamamos carinhosamente no mercado de FOFs 2.0. Será que é isso mesmo? Quais são as perspectivas a respeito e também como é que foi no passado. Mas antes, Márcio, além de ser muito bem-vindo a esse podcast, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da WHG, aí sim adentrarmos aí nessas temáticas importantes do mercado. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite, André, mais uma vez aqui junto com vocês, aí, teu público. A casa, né, hoje WHG, a gente já tem aí um histórico, né, de 3 anos, né, uma casa que tem, né, nasceu já com private banking, né, e uma asset independente, que tem algumas verticais, né, com uma proposta, né, de oferecer investimentos, né, de descorrelacionados, investimentos, né, tanto globais, né, temos um fundo de equities global, fundo macro, e aí montamos também a vertical de real estate, o nosso fundo listado e obviamente o mais conhecido é o WHGR11, mas a gente também tem outras aqui estratégias na casa, né, assim que até nasceu, né, a vertical de real estate, fazendo transações com, né, enfim, com grandes famílias, ficando mais maduras, nascemos aí com o pipeline no fundo, o fundo a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe, né, como é que a gente ganha dinheiro, que tipo de preocupação que a gente tem, mas óbvio, né, ele tem ali um passivo que acaba olhando ali um dividendo, né, e a gente buscou até estabilizar esse dividendo, mas dentro das estratégias, né, que é renda, né, renda com ganho de capital e ganho de capital, a gente montou um outro veículo simplesmente, né, direcionado para o ganho de capital, então também é mais voltado para um investidor que olha esse retorno total num ciclo mais longo, e a gente também expandiu aí outros modelos aí para várias, né, desses investidores co-investirem conosco. Então é assim que hoje a casa está configurada, né, temos 40 bilhões de recursos sob gestão, a Asset rompeu aí no final do ano 3 bilhões, então, né, em um histórico aí de, né, pouco mais de 3 anos, a gente acredita, né, que tem sido um histórico bastante interessante. Maravilha. Márcio, então comecemos, né, desde o nosso último bate-papo, mais ou menos um ano aí, que nós falamos a respeito. O que mudou em 2023 no cenário, né, dos fundos de multi-estratégia? Foi positivo? Não foi tão positivo? O que pode melhorar? O que pode acontecer ali? O que aconteceu, na verdade, em 2023, para depois sim a gente falar sobre as perspectivas de 2024? Não, legal, né, acabou que aconteceu bastante coisa, acho que conforme a gente estava, né, batendo papo, o ano começou muito mais turbulento, bem diferente desse início de ano, então era natural, né, que naquele momento a gente olhou um risco-retorno muito mais favorável, né, para crédito, então o fundo nasce realmente com uma alocação muito mais concentrada em crédito, né, tivemos ali também um pouco de book de crédito, mas de uma forma indireta, via outros fundos imobiliários, e uma transação de permuta, que é algo, né, que a gente pode explorar, que você tem uma curva J, né, você faz uma alocação, aí tem a aprovação do projeto, depois ele lança, né, no caso a gente vai realizando as vendas em conjunto, né, com o incorporador, então ele demora, né, obviamente um prazo um pouco mais longo para iniciar, né, aparecer aquele resultado efetivo, mas é algo que, né, tendo uma primeira transação, ela inicia, né, esse ciclo de geração de resultado positivo e obviamente acaba abrindo espaço, né, para você fazer mais alocações com essa, né, com esse viés de ganho de capital. Então, né, a gente iniciou a cabeça, né, de alocação nesse sentido, ao longo aí do ano surgiram algumas janelas que a gente conseguiu reciclar parte do portfólio, então a gente já vendeu, né, mais de 20%, né, do nosso portfólio de crédito, né, que é mais ou menos 20% do PL, né, algo equivalente aí a uns 40 milhões de reais, e isso nos trouxe, né, a possibilidade de ancorar ou participar de outras transações também de crédito, mas aproveitando aquele momento para sair um pouco, né,
da exposição de CDI, que tem uma duration mais curta, tinha um ganho nominal, na nossa visão, mais interessante, a gente iniciou, né, uma ampliação do nosso book de inflação e também aumentando, né, o spread, né, de alocação. Então, né, durante esse processo, se pegar, né, a nossa taxa de investimento média, né, nas operações de crédito de inflação ela aumentou em 150 bips. Então, acho que esse foi um primeiro movimento, que a gente viu algumas oportunidades. Claro que é um mercado também menos líquido, então não é tão simples você se desfazer dessas operações, né, que geralmente são operações mais estruturadas que a gente acaba montando, mas dentro aqui do nosso portfólio, né, tinha algumas, né, com risco, né, bem mais baixo, né, que a gente acabou financiando aquisições de ativos, né, prontos, performados, alugados. Então a gente saiu, vamos chamar assim, dos ativos de menos risco, porque na nossa visão, né, tinha algumas operações, né, também muito bem estruturadas, muitas delas originadas por nós, que na nossa visão, né, era uma oportunidade interessante. Então essa foi talvez um grande movimento que a gente fez aqui na carteira do fundo. Talvez mais no final ali do ano passado, a gente teve mais um ano ali com deflação, então tinham alguns portfólios de crédito que na nossa visão, né, muito high grade, fundos muito líquidos e que estavam operando com nível de desconto muito elevado. Então, quando a gente olhava na cesta, tem alguma oportunidade para investir diretamente em crédito ou em alguma, né, cesta, né, um portfólio high grade, líquido, com garantias que a gente gosta muito, foi uma, né, forma aqui de aproveitar esse call um pouco mais tático, com um nível de segurança muito elevado, e a gente acabou também ampliando, né, o book de permuta, né, foi simplesmente mais uma alocação, primeiro projeto de Pinheiros, então ele, né, encerra aquele primeiro ciclo, né, compra de terreno, aprovação, então o projeto foi lançado no segundo trimestre do ano passado, segundo semestre do ano passado, e aí no final do ano a gente, né, aproveitou para participar de uma nova aquisição no bairro dos Jardins, junto com outro veículo aqui da casa, porque também muitas vezes as pessoas perguntam, pô, como é que você está, né, fazendo essa gestão do portfólio, e talvez diferente de outras classes, né, outros fundos líquidos, muitas vezes o gestor aqui não consegue, né, ser extremamente preciso, eu quero ter 1%, 1,5%, eu estou aqui sentado para fazer uma transação, né, ou vou consorciar com outros parceiros, outras assets, outros veículos, ou você muitas vezes não consegue realizar a operação. Então, preciso financiar a compra de um terreno, né, você não consegue escolher, dá para fazer quantos por cento daquele terreno, ou você faz a operação, ou você não faz a operação. Então, no caso, né, a gente, né, obviamente tem vários parceiros, e aqui foi muito mais em função do momento do veículo, né, não conseguir ter uma exposição muito maior, mas ainda assim a gente conseguiu trazer algo que a gente acha que é extremamente, né, construtivo para o fundo, extremamente rentável também. Então, olhando talvez aqui essa evolução, e acho que até é interessante falar como que se deu aí, talvez as principais fontes, né, de resultado do fundo, muito veio obviamente do carrego, principalmente, né, das operações de crédito. A gente também conseguiu, né, com esse giro, não só aumentar o nível de spread, mas também realizar algum tipo de ganho. Algumas operações que já eram mais high grade, e aí o macro, né, as NTNBs ainda estavam num patamar bastante elevado, né, todo mundo vai olhar ali os indicadores e vai lembrar, né, que em alguns ciclos ali do segundo semestre ainda estava com uma B mais alta, então o nível de compressão de spread foi realmente muito pequeno, mas a gente aproveitou muito mais para reciclar e aumentar, né, o nível de carrego das transações, mas tivemos outras que sim, né, a gente conseguiu vender ali com certo nível de compressão. E acho que também é interessante falar, talvez um pouco da exposição de risco do portfólio hoje. Claro que a gente aproveitou para fazer esses movimentos, mas quando a gente volta, né, e obviamente aquela história do engenheiro de obra pronta, a gente olha para trás, né, um pouco das transações, talvez dos riscos que nós tomamos, e a gente está muito feliz, né, com as decisões, né, da época. Então, muitos desses projetos que a gente financiou a compra de terreno, que é uma operação de crédito, mas eram 12 casas, então tinha que consolidar a propriedade, tinha que aprovar um projeto, você tinha um risco comercial, obviamente dado o nosso entendimento, que existia mercado para aquele produto, o preço estava adequado, mas você nunca vai saber se vai largar bem, se não vai largar, né, muito bem. Então, né, um exemplo é esse.
A gente financiou aquela aquisição, hoje já é um projeto lançado, um projeto com mais de 50% de vendas e que também já tem um financiamento para a obra contratado, né, junto a um banco de primeira linha, o que mitiga muito aquele risco de execução. Quer dizer, como nós nesse caso estamos expostos à receita, né, do projeto para pagar a nossa transação, e obviamente o comprador ele vai quitar aquela unidade quando ela fica pronta, pô, a gente quer estar muito seguro, que isso vai acontecer. Parte do recurso é a própria receita do projeto, é o balanço do incorporador para, obviamente, acessar um crédito imobiliário. E nesse caso, quando ele é contratado, para nós é uma redução de risco muito significativa. Então, esse é enfim, apenas um exemplo. Nós estamos também, né, dentro do portfólio financiando alguns projetos residenciais, também a construção. Então, nesse caso, a gente financiou o terreno, tem um outro caso que a gente financia a obra. E, obviamente, falando até um pouco do mercado aqui para frente, é um mercado que a gente enxerga, né, bastante oportunidade. Obviamente, os grandes nomes, grandes incorporadoras ainda não têm tido problema ou restrição de crédito. Claro que taxa de juros mais elevada, você provoca ali no banco, né, uma certa restrição de disponibilidade de crédito, mas para esses melhores nomes, as grandes empresas, estados, a gente ainda não tem visto isso acontecer, mas o que algumas oportunidades se abrem, é, por exemplo, um caso que a gente está financiando, que você tem parcerias. Então, muitas vezes aquele incorporador que tem um bom nome, ele tem, nesse caso, tem uma participação do projeto, não é integral, e aí muitas vezes a forma, né, de olhar o balanço, ele não quer consumir o crédito dele junto àquele banco de primeira linha que dá um financiamento, enfim, mais barato, para algo que ele não vai ter 100%. Então, ele olha para os outros sócios, se tem uma diversidade ali de risco, acaba que ele fala, bom, se eu for financiar o projeto todo, vocês deveriam, né, me pagar por esse, né, acesso a um crédito mais barato. Isso, em alguns casos, gera algum tipo de discussão, e aí caminha para mercado de capitais, e aí, obviamente, dado, né, um relacionamento antigo que a gente tinha com aquele grupo, a gente acabou, né, oferecendo financiamento, né, para aquela obra que hoje, né, daqui a alguns poucos meses, a gente já vê esse projeto praticamente sendo concluído. Ele tem, obviamente, um percentual elevado de vendas, e quando a gente também olha, né, muito do lonto velho, a gente olha muito da carteira de recebíveis, a gente olha muito para a inadimplência, é, e quando você já tem mais de um ano e meio de história, que uma obra, né, sendo praticamente concluída, é algo que nos traz, né, um conforto e uma previsibilidade muito maior. Então, o fundo, né, o nosso fundo Multiestratégia, ele nasceu muito com essa cabeça, né, as oportunidades virão, né, do setor imobiliário. Eu falei duas né, do residencial, mas que vieram em estágios diferentes. A gente também financia aqui uma obra do setor logístico, a gente teve algumas, né, aquisições oportunísticas do corporativo, então muitas vezes elas vêm, né, e não são, né, daquele único tema específico. Então, a casa aqui e o nosso time tem que estar muito preparado para analisar, fazendo sentido, a gente acaba aproveitando. Então, nesse sentido, a gente aproveitou muito do setor residencial, que é né, um segmento que ele tem uma duration mais curta, né? Ele também é autoliquidante, então você lança, ele tem uma venda ali para o mercado, né, para o mercado já final. Então, não é algo que depende aí 100% né, de um grande investidor. Então, foi um setor que a gente aproveitou, a gente olhou muito aqui para a praça, né, para a praça aqui de São Paulo, e a gente continua muito construtivo. Então, acho que falei de alguns segmentos, claro que todos eles têm uma dinâmica de funding, de riscos e de localização muito diferente. Então, o residencial é o que a gente gosta, o corporativo é o que a gente tem tido muita cautela. Então, se avaliar, né, a nossa exposição foi mais em crédito e portfólios mais triple A's, em localizações, né, muito consolidadas, com vacância mais baixa. A gente tem sentido aí uma dinâmica para essas regiões de incremento de preço, e é algo que, obviamente, tendo absorção, né, em outros eixos, a gente acredita que esse preço, né, poderia irradiar, né, e aí pode ter alguma transação específica, né, em regiões que talvez não seriam hoje a Faria Lima. Claro que a gente prefere muito esse tipo de região, mas olhando a dinâmica de preço para a cidade, é o que a gente vê potencial
bastante cautela. Já o mercado logístico, de um lado, né, ele foi muito favorecido por toda, né, a dinâmica de demanda, né, um crescimento de demanda, né, o de varejo, né, o país crescendo, voltando a ter consumo, e era uma classe de ativo, talvez, com estoque, né, não tão bem adequado para uma operação mais eficiente. E em alguns casos você também consegue proteger, né, contratos mais longos, contratos mais, travados. E aí tem, enfim, com essa cabeça mais construtiva, o que que aconteceu? Até depois a gente fala um pouquinho mais de shopping. A gente aproveitou esses movimentos de crédito, a gente saiu de algumas, né, posições, elevamos, né, o nível de carrego, eh, a gente fez um call mais tático de fundo imobiliário, de crédito mais voltado para a inflação, e desde o final do ano passado a gente aproveitou para sair de algumas posições e entrar, né, mais em tijolo. E aí como é que a gente fez isso? Também dado o tamanho do nosso fundo, e aí como que a gente conseguiria se aproveitar de algo mais pontual, então a gente saiu dessas posições e entramos em fundos imobiliários. Então algumas posições que a gente ganhou dinheiro foram os fundos de shopping, e aí obviamente os exemplos aqui, eles acabam, né, sendo muito semelhantes para outra classe de ativo, mas é que o shopping talvez se antecipou, foi um mercado, né, com nível de atividade muito elevado, estava muito evidente, com o nível de vendas, né, o potencial, reprecificação desses ativos e a melhoria, né, obviamente operacional. Então a gente viu algumas emissões, algumas a gente até pensou, pô, vamos antecipar porque a gente acredita que isso vai acontecer, vai ter algum nível de movimentação, venda de ativo, potencial melhora no dividendo, vai ficar dentro do dinheiro e esse gestor tem capacidade de originar boas transações. A gente viu também transação, de venda para melhorar o dividendo e na sequência fazer uma emissão para reduzir o nível de alavancagem. Então, quando a gente olha, né, até acho que o fundo Multiestratégia ele, né, com o crescimento e a maior maturidade da indústria vai ficando mais claro, né, a volatilidade entre os segmentos. A gente está falando, né, e acho que hoje todo mundo, pô, os shoppings estão indo super bem, todas as últimas emissões foram bem, positivas, né? Todo mundo que entrou, a princípio está ganhando dinheiro, mas quando você olha para 2021, 22 foram os que mais, né, perderam dinheiro, né? 2020 e 21 foi a classe de fundo imobiliário que mais perdeu dinheiro. Depois 22, né, já teve uma primeira recuperação e 23 foi o grande vencedor, disparado. Então, ter essa gestão, né, obviamente terceirizada, uma gestão bastante ativa, que não é o FOF tradicional, né, acho que estamos falando do 2.0, porque ele te traz, né, essa flexibilidade para investir diretamente em crédito, investir em crédito em inflação, CDI, olhar para o tijolo, pode ser direto ou indiretamente, e aí obviamente depende, né, da capacidade da gestora de originar a transação e também, né, de fazer o cheque, né, porque não tem nenhuma transação de shopping, sei lá, menor do que 100 milhões de reais. Então, a forma da gente aproveitar esse segmento que a gente acreditava, né, ter uma boa performance foi, né, de uma forma indireta. Então, a gente entrou e saiu. Acho que tem algumas, né, tem alguns que a gente ainda vê mais potencial, né, tem mais upside aí pela frente. Alguns estudos mais técnicos aqui que a gente faz, você olhando para trás, talvez no início ali do ano passado, a gente via, né, algumas coisas assim, realmente no limite, assim, muito mal precificadas, olhava o valor implícito ali daqueles empreendimentos, realmente estava muito barato em qualquer métrica que você avaliasse, mas tinha, né, uma preocupação ainda muito grande, como é que seria aquele, né, como é que seria esse novo governo, como é que seria essa dinâmica, muita gente não aproveitou, e aí a partir do momento que essa janela começava a se desenhar, né, um início de potencial ciclo de corte de juros, algumas, né, talvez alguns investidores mais institucionais que se antecipam esse movimento, começaram, né, a comprar essa classe de ativo. Não, maravilha. Muito bacana a sua visão a respeito aí, não só do multi-estratégia em si, né, em 2023, mas também ali, né, a dinâmica toda do mercado, né, o que estava positivo e interessante naquele momento, o que já não estava tão interessante,
Hoje, né, o portfólio em 2024 do fundo está em 87% em CRIs, 12,1% em FIIs, 5,3% em permuta, de acordo aí com o último relatório gerencial. Lembrando que nós estamos gravando esse episódio em março, com o Márcio. E então, como que tá as permutas, né? Que é algo que gera um certo receio dos investidores quando se fala nesse tipo de ativo, né, para compor a carteira. E ações, é um momento, não é um momento? Como é que você está enxergando também em relação a isso? Não, legal, acho que permuta, né, como eu comentei, hoje a gente tem 2 projetos, então um já mais maduro, né, já foi lançado ali no segundo semestre, né, tem uma boa performance de vendas, né, temos aí o início de obra, financiamento à construção, já definido, né, com o banco ali de primeira linha, então é algo aí que, na medida que exista, né, essa evolução de obras, o resultado desse projeto ele vai ter cada vez mais uma contribuição efetiva. Para quem não conhece, né, você tem o POC, né, que é o percentual, né, de evolução de obras. Então, com essa evolução de obras, você consegue contabilizar as vendas e o resultado, né, que obviamente o nosso investimento está possuindo. E aí, né, do outro lado, você tem um outro empreendimento, que é aqui no Jardins, expectativa de lançamento final desse primeiro semestre, e acho que isso demonstra muito dessa nossa capacidade, né, de geração de novas oportunidades. Acho que vale reforçar, tanto as operações de permuta residencial, a gente busca uma série de mitigações, né, mitigadores de risco importante, não só não participar do risco aí do custo de construção, que muitas vezes em alguns ciclos aí eles acabam, né, sendo bastante desfavoráveis, né, a obra fica muito mais cara do que o orçado, né, descola, né, tem aquele descolamento do INCC, mas a gente busca, né, também estruturar diversos alinhamentos aí com o parceiro, então tem prazo para lançar, tem prazo para entregar, tem uma dinâmica de preço também, né, que traz um certo alinhamento. Então, nós aqui, né, a gente aloca um capital para ter um percentual das receitas daquele projeto e né, com uma série aí de mitigadores de risco que trazem, obviamente, um alinhamento maior com o incorporador. Então, um exemplo básico é o do prazo, né, de lançamento. Claro que não é uma data travada, né, você tem uma flexibilidade, até porque muita coisa pode acontecer. A gente viveu ali no final do ano passado algumas alterações do plano diretor, então se é algo que vai ser benéfico, ou enfim, pode ter alguma dinâmica de mercado, de preço, algum novo estudo, o incorporador sempre vai buscar extrair o máximo daquele empreendimento, e se ele precisar de algum prazo ali marginal, é óbvio, está dentro aí do que a gente imagina, mas em algumas outras situações, o que a gente busca? É mitigar algum conflito de interesse. Então, só nós, né, compramos boa parte daquele terreno, praticamente nós, né, nós como investidor, né, estamos expostos ali ao capital, e ele comprou algum outro terreno com o dinheiro dele, capital próprio. E muitas vezes ele vai, né, evitar maiores esforços para o projeto que ele, né, expôs capital, e quando a gente tem prazos, né, muito bem definidos, e construídos em conjunto com o incorporador, e as regras também claras em situação, né, de atraso, a gente simplesmente fala, ó, a gente quer estar alinhado com você, não quer que tenha essa assimetria, então é mais oportunista, você vai colocar mais esforço no seu. Não, você tem que colocar esforço nos dois, né, dentro do plano de negócio, tendo alguma alteração relevante, a gente vai buscar uma compensação. Por exemplo, vou ter que atrasar mais 2, 3 meses porque mudou o plano diretor, eu vou conseguir, né, aumentar a torre, fazer mais andares para ter, né, um VGV, né, um volume geral de vendas ainda maior, quer dizer, melhora a margem do incorporador. Eu falei, legal, mas eu vou me beneficiar né, dessa postergação? Se eu vou me beneficiar, ok, estamos juntos. Se eu não iria me beneficiar, pô, então, de alguma forma, a gente vai precisar compensar, né, e eu ter um incremento ali de receita. Então, acho que valia, né, falar um pouquinho dessa classe, né, que a gente realiza investimentos no segmento. E aí, falando do mercado de ações,
acaba que a gente fez alguns investimentos, né, a gente teve uma posição em BR Properties ali no ano passado, ali foi muito mais uma arbitragem, né, quando a gente olhou, a indústria caminhando para o fechamento do capital da companhia, né, que ela anunciou algumas vendas de ativos, e a gente fez conta, falou, pô, ainda assim vale muito mais, né, a companhia, né, vai distribuir isso de algumas formas, né, ela distribui o dividendo, né, depois ela distribui um pedaço em ativos, mas tinha um desconto implícito realmente muito exagerado, mas era algo que tinha um horizonte de investimento muito claro, diferente talvez só do mercado de ações, que aí, né, tem uma visão muito macro, né, muitas vezes a gente olha o micro, né, tá muito mais barato, sei lá, comprar properties, né, as empresas de shopping do que os fundos listados de shopping, até pela capacidade das companhias, mas aconteceu alguma coisa, né, nos Estados Unidos, quer dizer, o juro americano não vai cair, e aí, por algum motivo, essas, né, ações têm uma volatilidade muito maior. Então, é uma classe que muitas vezes a gente fica maluco para ter muito mais, mas ainda, talvez, a nosso tamanho de fundo e a maturidade do nosso fundo, a gente, né, acaba tendo posições ainda um pouco mais tímidas, mas sem dúvida, é uma classe que, se você conseguir aproveitar bem, né, esses momentos do ciclo, é onde você vai surfar muito mais os upsides. Do outro lado, né, se você errar um pouco na dose, ele também, né, pode ter prejuízos aí realmente muito maiores. Então, né, não é nada de graça, simplesmente é algo que vai ter oportunidades também muito interessantes, mas com uma volatilidade bem diferente, né, quando você compara com a mesma classe de ativo, né, então estamos falando de shopping, estamos falando de laje corporativa, mas via outro instrumento que distribui, né, dividendo mensal, você tem ativos na média mais maduros, então é algo que a gente gosta, a gente faz, mas talvez, né, com um tamanho ainda muito pequeno, enfim, só para citar aqui de exemplo mesmo. Porque o que acontece, né? Os investidores, quando eles escutaram essa tese, né, multi-estratégia, ou seja, essa amplitude, né, em termos estratégicos, em relação a, por exemplo, um FOF, né, que é muito comparável, nota-se muito investimento em CRIs, né, e vocês ainda têm permuta, que é algo um pouco diferente, investe também em outros FIIs, mas ações não se vê essa amplitude dentro da carteira, né? E aí se pergunta, mas será que é um fundo que a tese é essa, dessa amplitude, mas os CRIs são muito mais interessantes, permuta, como você falou, apesar que tem um percentual, né, pequeno, né, já que são 5,3%, 12,1% em FIIs, mas cadê de fato essa amplitude, né? Acho que você deve receber bastante esse tipo de questionamento, né? Acho que a gente, em alguns momentos, recebe o questionamento, mas a gente também fala muito com o investidor para entender também o que ele quer. Esse investidor ele está preparado para ter toda essa volatilidade, ele quer toda essa volatilidade, obviamente o que ele quer nesse mandato, na nossa visão, e muito da construção com várias casas que investem no nosso fundo. Ele quer sim que em alguns momentos você aproveite, né, dessa visão do gestor do ciclo, realmente investir no que é o mais barato naquele momento, mas ele também deseja uma boa previsibilidade de dividendo. Então, num ciclo que a gente estava num juros muito elevado, claro que boa parte aqui da carteira ela tinha, né, uma preocupação grande em uma geração de renda consistente. Então, é claro que a gente agora vai entrar num outro momento do ciclo de queda de taxa de juros, né, muitas oportunidades que estão vindo, né, quando você, né, até compara o FOF, né, talvez esse multi-estratégia que traz essa flexibilidade o anterior, ele ficou nítido que é um produto também muito direcional, né, muito de beta, e ele cai muito mais que a classe, né, nos momentos negativos, então você viu vários FOFs operando aí com mais de 10%, 15%, alguns casos até, enfim, 18% de deságio, né, em relação a patrimonial, e no momento talvez de mercado mais animado, né, você via um prêmio relativamente pequeno. Então, se você tinha uma visão mais construtiva para o setor, ali era uma oportunidade
clara para se investir, talvez até antecipando algumas consolidações que o mercado até brigou, né, algumas transações de grande gestora comprando gestoras menores e tentando consolidar com prêmio em relação ao mercado, mas você tinha, né, um patrimônio que valia muito mais do que aquilo, mas acabaram que essas consolidações, na média, aí foram pelo valor patrimonial, então tinha algumas oportunidades para que o, né, investidor destravasse um valor, então você comprava com deságio, né, em relação ao patrimonial, ele era consolidado por um veículo maior, que muito provavelmente estava negociando, seja com prêmio, seja no valor patrimonial, com desconto muito menor, então tivemos sim esse tipo de oportunidade. A indústria caminhou talvez para esse lado aí mais de consolidação. Acredito que ainda novas oportunidades também virão, mas acho que quando a gente pergunta, o investidor ele quer ter muito mais ação, acho que talvez a resposta, talvez do segmento e desse investidor que hoje domina a classe de ativo, ele até acabou migrando, né, saindo dos fundos imobiliários, naquele momento que eu falei, pô, estava tudo realmente muito barato, e ele foi para os fundos CETIPados. Então, boa parte, né, foi direcionada para reduzir a volatilidade. Ele falou, pô, eu gosto da classe, eu gosto do rendimento, eu gosto desse, né, desse gestor, desse tipo de estratégia, mas o meu apetite para volatilidade ele é muito menor. Então, talvez a fatia para ter ações nos fundos, talvez, né, multi-estratégia, ele vai variar muito de casa para casa, né? Talvez uma casa que né, tem muito mais um passivo que quer realmente estar mais no longo prazo, porque muito do que a gente está conversando aqui também tem um pouco do prazo. Se no primeiro soluço ali, caiu 2, 3, 4, 5% na patrimonial, o investidor já sai vendendo, pô, não é para você realmente essa classe de ativo. Então, tendo fundo, né, um pouco da nossa cabeça aqui com o passivo, tendo um histórico um pouco mais longo, ter demonstrado essa resiliência, tendo, né, muito desse ganho de capital que vai, de certa forma, destravando esse valor, ele abre espaço para quê? Para você ter um pouco mais de volatilidade na carteira e que, obviamente, você tenha esse ganho de capital, né, em 2, 3, 4, um ano e meio. Então, dado que o nosso fundo ele é ainda relativamente jovem, a nossa fatia, né, de ganho de capital puro, ela ainda ficou menor do que a gente gostaria, e também dessa preocupação de poder crescer. Então, veio muito desse input de, eu quero uma distribuição mais previsível, então a gente explorou o máximo, né, de que forma a gente melhora o carrego, quais linhas que a gente pode extrair valor, onde que a gente pode fazer ganho de capital, e aí, né, talvez realizando essa travessia, né, o investidor também, né, entendendo, né, que é um bom produto, é um produto que entrega realmente, né, essa gestão ativa, porque acho que a gestão, eu não preciso ter aqui vários, né, instrumentos, simplesmente para provar que a gestão é ativa. Acho que talvez esse é um primeiro questionamento que o investidor deveria fazer. Pô, hoje ele está em crédito, mas e aí, ele está sentado naquelas operações ou ele está ativo buscando melhores oportunidades? Então a gente reciclou, né, bastante o nosso portfólio de crédito. O nosso portfólio, né, vamos chamar de fundos imobiliários, a gente está, né, bem ativo aqui, né, nessa reciclagem. E a permuta, ela acaba que tem um ciclo realmente um pouco mais longo. Então, não é porque a gente talvez foi mais tímido em ações que nós não fomos ativos, né? Talvez é um pouco da maturidade do nosso veículo e da nossa gestora para acomodar talvez uma exposição um pouco maior. O que a gente acredita, né? O investidor que está 2 anos e meio no nosso fundo ganhando dinheiro, talvez a primeira volatilidade é que ele falou, não, eles sabem o que eles estão fazendo. É um pouco dessa forma que a gente, né, tem construído, né, o nosso principal fundo e veículo de investimento aqui. Não, bem interessante, muito bom ponto que você colocou, né, dessa previsibilidade, né, que realmente, né, de fato, os investidores, eles querem essa previsibilidade, ou seja, eles querem saber quanto eles vão ganhar ali naquele rendimento, até para saber, eu vou poder utilizar a minha renda para isso, para aquilo, e sem essa previsibilidade fica um pouco complicado, né? Porque tem aqueles, né, saltos, né? Vai vir muito, depois vai vir pouco, depois vai vir muito de novo. Então, realmente, essa previsibilidade é bem interessante. E um outro ponto
Márcio, é justamente a questão de liquidez, né? Vocês que são um fundo base 10, sentiram essa diferença? Realmente trouxe mais, não só cotistas, mas mais liquidez para o fundo em si? Na média, sim, né? Então, até no momento ali, a gente já nasceu, né, com base 10. A gente fez alguns estudos ali à época e elas indicavam, né, acho que talvez dois temas importantes. Um era, ele já nascia fundos de tamanhos parecidos, com o número de cotistas, eles acabavam sendo maiores do que dos outros fundos base 100, também uma liquidez um pouco mais elevada, e também você tinha uma dinâmica, né, do bid and ask ali, né, quando você olha, né, na bolsa para comprar, né, esse spread também mais reduzido. Então, na nossa visão, só tinham pontos positivos, não tinha por que não ser a base 10. Óbvio que acaba dando acesso, né, um ticket menor. Eu acho que talvez um ponto que foi talvez um dos pontos mais interessantes. Tudo que eu falei, legal, um pouco melhor, né, parece melhor, mas da dinâmica do reinvestimento. Então, claro que vai ter uma classe aí, talvez um público investidor que se utiliza desse rendimento para consumo mensal, mas tem também aquele investidor que pega esse rendimento mensal e reinveste. Então, você recebeu R$ 80 de rendimento, pô, eu posso comprar ali mais 8 cotas, 7 cotas, então isso facilita, né, bastante, talvez esse público aí de varejo que tem um ticket mais restrito, e aí ele consegue, né, reinvestir o seu rendimento. Então, esse foi talvez um ponto ali que nos chamou a atenção, e algo que a gente acha bem interessante, né, da cota 10. Tanto é que outro ponto do que eu vi no relatório, eu gostaria de compartilhar aqui para você dar uma explanação a respeito, é o estudo de sensibilidade. E você aí trazer, esse é do último relatório, pessoal, né? Relatório aí referente a janeiro, né, Márcio? Que vocês lançaram em fevereiro. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse estudo e de trazer, né, no relatório. Acho que a primeira ideia, né, nossa foi dar transparência, então algo que a gente olhou não só, óbvio, outros fundos imobiliários, né, aperfeiçoando aí os melhores relatórios gerenciais, então a gente buscou montar um relatório objetivo, relativamente sucinto, e com informações que dessem transparência do que está acontecendo no fundo. E, obviamente, quem olhar o histórico de negociação do nosso fundo vai ver que em algum momento ele caiu, e a gente viu muita gente vendendo, e eu falei, bom, o que a gente pode agregar? E naquele momento a gente se inspirou em alguns fundos de infraestrutura, que também tinha uma dinâmica de não distribuição mensal, muitas vezes aquele investidor de varejo ficou, sei lá, com menos informação e acabava vendendo algo, que quem parava e fazia conta e começou a ver aquele retorno implícito, fazia muito sentido. Então, vários fundos de infraestrutura trouxeram, né, essa metrificação. Se você está olhando a cota nesse preço, seria, né, um retorno equivalente de tanto. Então, a gente trouxe isso para o nosso relatório, o que facilitou é ter um portfólio, né, bastante relevante de crédito, como ele é 80, né, enfim, 85, 87, na média ali acima de 80%, você em alguns momentos estava, né, negociando com 15% de desconto, era quase como se você comprasse o nosso, né, portfólio de crédito e não pagando nada pelo portfólio de fundo imobiliário de permuta. Mas falando da tabela aqui especificamente, a gente também, né, colocou esse ágio ou deságio, né, e qual seria o retorno equivalente da nossa carteira de crédito. E ali em cima, né, tem um percentual do PL, né, da carteira implícita. Então, por exemplo, para IPCA, né, se você estivesse comprando a 9,90, seria, né, um IPCA mais 8,19 equivalente. Isso também vale para o CDI, isso vale para o IGPM. Como é que a gente, né, como é que o investidor também deve olhar a conta, né? No relatório, ele também traz a nossa taxa média de investimento. Ele também traz, né, a marcação dos nossos investimentos. Então, para todos os papéis, né, tem um MTM,
Então, de acordo aí com as oscilações das curvas de mercado, papéis indexados à inflação, ele pode ter uma certa oscilação. Os papéis de CDI geralmente, né, não sofrem, né, claro que pode ter uma diferença do spread de crédito. Então eu entrei naquela operação a CDI mais 3, se todo o mercado começa a negociar, né, a CDI mais 2, você pode também ter uma reprecificação nesse sentido. O portfólio de FIIs está marcado a mercado e a permuta é marcada a custo. Então, quando você olha para esse portfólio, se o 9,90 ele é abaixo do meu valor patrimonial, você acaba que você está comprando, né, o meu portfólio de crédito com deságio em relação ao MTM da carteira. Se você está comprando acima do valor patrimonial, você está comprando com ágio em cima da carteira. Acho que outro comentário, talvez pela dinâmica aqui do fundo ser multi-estratégia, foi um pouco do que eu comentei. A permuta ela é marcada a custo. Então, se fosse realizado, né, uma reavaliação patrimonial de um fluxo de caixa que uma coisa foi quanto eu investi naquele terreno, outra coisa seria o valor presente dos recebíveis, né, das unidades vendidas e do estoque futuro. Potencialmente tem uma reprecificação interessante. Então, dada a dinâmica contábil também do setor, quando você olhar um fundo multi-estratégia, obviamente isso pode também ser transbordado para grandes fundos aí de portfólio de renda imobiliária, que, enfim, podem ter 10 ativos de renda e 2 terrenos que estão sendo desenvolvidos. Então, muitas vezes aquele fundo ele pode estar negociando com prêmio em relação a outro que não tem desenvolvimento, porque o yield on cost daqueles ativos, né, que vão demorar 1 ano, 6 meses, enfim, vai de caso a caso, é, é, o investidor ele tem que fazer essa conta, e o que permitiu talvez esses outros, né, fundos começarem a investir em desenvolvimento foi, vendi um ativo, teve um resultado relevante, eu consigo financiar um desenvolvimento. Por quê? Porque a classe aqui está madura, é muito mais interessante construir do que comprar um pronto. Mas voltando aqui para o nosso fundo, aqui a gente trouxe essa transparência para o portfólio de crédito, que é o mais relevante, mas eu queria só enfatizar, né, de você olhar para a cota patrimonial, né, entender qual que é a cota patrimonial para talvez, né, comparar se você está pagando um prêmio ou um deságio, né, para um portfólio que também a gente mostra ali todos os papéis, né, um pouco do que eu comentei, né, o portfólio que a gente investiu hoje é um portfólio com risco muito menor, dada a boa performance dos ativos. Talvez, né, acho que a ideia é tangibilizar, por exemplo, um shopping, né? Teve um investidor que ele viu uma grande oportunidade de comprar uma participação do shopping, ele não tinha todo o dinheiro, tinha parte do dinheiro, isso foi em 2022. E aí a gente falou, legal, eu te dou parte desse dinheiro como crédito. Então a gente deu 30 milhões de reais para ele tinha uma aquisição de 100, e o ativo valia 140 via laudo. O que aconteceu? A renda desse shopping tem melhorado mês a mês, a gente ainda está nessa transação de crédito, mas ela também ainda não reprecificou todo esse, né, compressão de risco. Então, de um lado, né, você tem esses ativos ainda marcados na curva, você pode entender que tem um LTV também mais baixo, mas quando você olhar para o nosso fundo, naquele mês, será que ele vai melhorar a renda daquele ativo? Será que esse shopping vai performar bem? E hoje a gente olha, ele está vendendo 20% a mais do que ele vendia em 2022. Então você tem ali, né, uma redução de risco muito significativa em relação ao momento de investimento. Isso acaba refletindo em várias, né, transações aqui do nosso portfólio. Acho que varia também, né, reforçar, porque muitas vezes as pessoas, né, só olham as taxas e não olham muito o que está por trás. Então é importante também olhar, são ativos performados, como é que está o LTV, como foi construído o racional desse Luanto velho. E aqui, né, enfim, a gente foi, né, o relatório a gente foi construindo e aprimorando, né, ao longo aí da existência do fundo. Não, bem bacana, e por isso que eu quis trazer aqui justamente nada como ouvir da fonte, né, do gestor, né, o racional por trás e tudo que realmente é importante estar ali observando, não só no relatório, mas em especial aí essa questão desse
essa sensibilidade, né, a respeito ali da cota e do fundo, né. Bacana, Márcio. Falando ainda em CRIs, né, e agora em janeiro tivemos aí, né, uma questão da CVM a respeito não só dos CRIs, mas dos lastros, enfim. Como é que vocês observaram essa mudança? Quer dizer, essa mudança não, esse barramento, né, na verdade. Canetada, né? Deu uma Essa canetada aí. canetada. Acho que assim, para nós, acaba que a natureza aqui das nossas transações, então quando você olha a indústria, quem que na nossa visão vai ser mais impactado? Você olha o ano passado, talvez metade ali do número de emissões não poderia ter ocorrido. Eu não lembro se é um terço do número de emissões e metade do volume, agora me confundi, mas né, obviamente é um montante muito expressivo, e a indústria, ela né, muitas das empresas, né, quem que vai ser, vai ter uma restrição mais forte, são grandes empresas, muitas delas listadas, que têm acesso a crédito e estavam se utilizando, enfim, né, de uma forma de captação mais barata, claro que, né, obviamente respeitando aí todas as normas, mas o mercado olhou para essa indústria e falou, bom, para quem que eu quero realmente né, direcionar essa isenção, enfim, né, essa forma de investimento, né, com esses benefícios, né? A classe realmente imobiliária, é realmente o cara que investe no setor, que está desenvolvendo projetos. Então, talvez essas empresas, né, alguns casos mais icônicos que existiram, por exemplo, Redditor fez muitas emissões nesse sentido, então ali pode ter uma certa restrição. Né, aquelas empresas que têm rating, emissões de bilhões, tivemos casos aí de algumas instituições financeiras também levantar recursos com esses lastros. A gente tem visto aí já né, as LCIs né, mudando também os prazos e vai ter uma maior dificuldade de lastro, mas para quem opera esse mercado mais estruturado, que é o nosso caso, que financia a obra, financia né, esse tipo de transação, nossa carteira não teria nenhum, né, praticamente 95% não teria nenhum problema com, com esse novo regramento. E aí a segunda pergunta, bom, então se tem uma maior restrição, vocês vão ter mais dificuldades em originar com taxas né, tão interessantes com as que vocês têm tido. Claro que é algo que a gente ainda não viu acontecer. O primeiro movimento da indústria foi nos líquidos, né? Então você pega o estoque, talvez até o lado de infraestrutura, debêntures, então a gente viu já um movimento de compressão de spread. Quando a gente fala do nosso mercado, essas transações menores, que é muito de onde a gente opera bem, de 30, 50, 100 milhões de reais, esse cara geralmente consegue também pagar um pouco mais, então ele já está num nível de spread de crédito né, de 400 bips, 350, 500 bips, então não é isso que a gente acha que vai mudar né, de forma estrutural, mas sem dúvida, né, vai ter de alguma forma vai ter uma certa concorrência assim. Vai ter um impacto aí, ainda não sabemos qual, né? Não conseguimos ainda mensurar ainda como é que vai ser no mercado, né, Márcio? Porque também tem um lado aí, né, acho que muito desses, né, acho que são várias coisas acontecendo, então Selic caindo, né, aqueles CDBs de banco, né, que o cliente vai ter que começar agora a olhar, né, para reciclar, o que que eu vou fazer com o dinheiro e o rendimento passado, quer dizer, o futuro, ele já é muito diferente, então tem uma reorganização, né, desse fluxo de capital, que a gente estava né, vendo uma migração muito grande para isentos em geral, e aí né, são vários tipos de isento, que talvez no primeiro momento foi para aquele isento, né, uma LCI de grandes bancos, e agora né, esses investidores estão olhando formas alternativas de alocação. Toda a indústria de líquidos tem um primeiro efeito de compressão de spread, e acho que talvez uma classe que na nossa visão a gente tem uma visão também bastante construtiva, são né, os fundos listados, de certa forma,
com essa redução né, de taxa de juros, né, os níveis ainda, os preços, né, a gente acha que tem muita coisa, né, talvez num preço adequado, sem nada tão assim gritante, mas a gente acha que com boa performance, muitos desses ativos têm uma potencial reprecificação e algumas coisas vão ficar caras, né, até pelo fluxo de capital. Então tem que ficar, né, acho que o investidor tem que estar bastante atento, mas é difícil de né, ter uma previsão clara, quanto de fluxo vai ser para a indústria, né, qual o nível de compressão, mas a gente já tem uma direção bastante clara, né, em relação a esse sentido de que algum fluxo importante, né, vai acabar caindo nessa classe. Mas agora é o momento chave para o fundo e para o gestor, que é por que investir no WHGR11. Obrigado aí pela oportunidade. Acho que o nosso fundo, né, demonstrou aí uma grande consistência, né, nesse período aí de um ano e meio. Vai ficar cada vez mais evidente também né, da onde que a gente vai extrair retorno. Então, nos próximos meses, vai ficar claro, né, um pouco desse ganho de capital, que talvez antes, né, ficava muito mais restrito ao carrego aí das nossas operações. E também essa capacidade de processo de investimento e gestão. Não tivemos aí nenhum problema de inadimplência, nenhum problema de atraso, tem algumas, né, formas alternativas também de receita, então a própria originação própria, taxas aí de estruturação convertidas para o fundo. Então, quando, né, acho que agora tendo um pouco de histórico, né, e um histórico bastante consistente, né, com, né, um mandato flexível, e acho que né, acho que essa live aqui foi bastante importante para a gente mostrar qual que é o nosso direcionamento. Estamos saindo um pouco de CDI, aproveitando, né, os spreads maiores e inflação mais, a gente ainda acha que tem um lagging ainda de inflação, e também aproveitar esse momento aí dos fundos imobiliários que tem trazido aí boas oportunidades. Então, enfim, a gente acha que é um fundo bastante promissor e conta aí, né, com a confiança aí de vários investidores e novos, eventualmente. Maravilha, Márcio. Mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer, seu tempo, sua expertise, sua visão enquanto gestor, não só de um fundo multi-estratégia, mas também do mercado, o que vocês estão observando, o que vocês estão olhando a respeito, para trazer aqui essa visão profissional a respeito. Márcio, deixe suas considerações finais e as mídias sociais aí para o pessoal que ainda tem uma dúvida, que quer conhecer mais a gestão e o fundo. Primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você. Temos várias, né, as nossas mídias sociais, então tem, né, WHG está tanto no Instagram, tem o nosso site, tem o site do fundo, tem um cadastro também, né, WhatsApp, para receber aí todo o mailing, Twitter também, então quem quiser entrar em contato, acho que utilize aí bastante das mídias, não só para entrar em contato, mas também para acompanhar todo o resultado, reports que a gente se utiliza muito desses canais aí para fazer as nossas divulgações da asset, né, da casa aqui. Falamos hoje muito, né, obviamente da vertical aqui de real estate, mas tem muito conteúdo interessante sobre o mercado em geral, mercado internacional, então aproveitem e sigam aí a WHG nas redes sociais também. Mais uma vez, Márcio, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez conosco, falando, trazendo aí as perspectivas 2023, 2024, e vamos aguardar aí, né, como que realmente esse ano será a respeito, principalmente do multi-estratégia, que é uma tese mais nova, chamado carinhosamente de FOF 2.0, mas que vem se mostrando bastante ativa aí e trazendo resultado e uma constância aí que vocês vêm trazendo no seu fundo. Muito obrigada, Márcio, e pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau, Márcio. Tchau, obrigado.